Eu acho sim que existe neofascismo no mundo. Hoje você tem na direita muita gente grandes influenciadores que são abertamente racistas. A galera é racista. Olha, o lobo é o lobo, é o lobo, é o lobo. Quando chegou o lobo, realmente ninguém acreditou. Agora, como o fascismo, de fato, está colocando suas garrinhas pra fora, ninguém mais acredita. Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância. E você ganha uma revista. Trap Nova Era mandou R$20. Richard Hanania falou uma verdade. O polo mais energizado da direita dissidente é Nick Fuentes. As ideias dele estão circulando normalmente na direita. Querem proibir qualquer partido de esquerda, fora o nazi escancarado. Então, eu vou voltar uma coisa que eu comentei naquela live que eu fiz com o Aigen Orlando. Eu acho sim que existe neofascismo no mundo. Pra mim isso aí tá ficando cada vez mais claro. Os indícios de que esse tipo de sensibilidade tá voltando à tona, pra mim estão muito escancarados mesmo. Eles estão ficando aí pra lá e pra cá, cara. E o primeiro indício é justamente essas ideias que estão circulando. Hoje você tem na direita muita gente grandes influenciadores que são abertamente racistas. Já tem uma galera que é racista. A galera é racista. Não tem essa conversa, não é, mas é racista. Outra coisa que tá pintando agora. E assim, eu sou muçulmano, né? Vão dizer qualquer coisa. Tá pintando um antissemitismo raivoso. Que é o caso do Nick Fuentes, né? Ele é antissemita. É o caso do Nick Fuentes, da Candace Owen e de vários perfis e gente e tal. Isso tá pintando. Então, assim, tem uma galera, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que é antissemita. E são figuras grandes, sabe? Que movem milhões de jovens que têm crenças antissemitas mesmo. E não é o antisionismo. Porque há uma distinção entre você ser crítico do Estado de Israel, eu sou crítico do Estado de Israel, e você ser antissemita. Tem uma galera que é antissemita mesmo. Por quê? O que caracteriza o discurso das figuras? O que caracteriza o discurso das figuras é a utilização de lugares comuns, de tropos da retórica antissemita desde o século XIX. Então, é conspiração dos judeus, o judeu manda em tudo, todo mundo é comandado pelos judeus, né? Protocolos dos sábios de Sião. As pessoas estão usando protocolos dos sábios de Sião. O protocolo do sábio de Sião é uma farsa. Ele foi forjado pelo governo czarista na Rússia no final do século XIX. A galera está usando o protocolo do sábio de Sião para dizer que as coisas estão acontecendo de acordo com aquele texto. Né? É isso que está pintando. Está pintando antissemitismo, está pintando racismo, está pintando xenofobia. E, novamente, não é que tem muito imigrante, os imigrantes cometem crimes, vamos diminuir o fluxo migratório. Isso é uma posição aceitável. A posição de que você não quer tantos imigrantes na sua terra, quando tem muitos, em sua opinião, e você quer restringir o fluxo migratório, é uma posição aceitável. Mas o que está acontecendo é mais do que isso. Está acontecendo xenofobia mesmo. As pessoas estão começando a ter clivagens... Aí, não, deixa eu só juntar mais. Aí tem esses três fatores. Aí tem a volta do interesse por autores que foram muito lidos na época pelos fascistas. Por exemplo, agora você está vendo uma atualização de Nietzsche, que é um negócio... Todo mundo está mergulhado em Nietzsche. Veja, Nietzsche é um dos maiores filósofos de todos os tempos, e Nietzsche é um filósofo altamente estudado academicamente, enfim, é um dos caras mais estudados que tem. Então, ler Nietzsche não é problema nenhum. O que eu estou dizendo é que você tem uma certa leitura, uma certa interpretação, um certo retorno, um tipo de retorno de Nietzsche, que não é mais aquele Nietzsche dos humanistas da década de 40 lá da Alemanha, não é o Nietzsche das esquerdas, de Foucault, de Deleuze, de Derrida, dos franceses, dos estruturalistas franceses. É um Nietzsche nitidamente fascista, entendeu? É um Nietzsche vitalista e fascista, cujas opiniões e cuja leitura poderia estar tranquilamente na boca de qualquer membro da SA ou dos camisas negras de Mussolini mesmo. Você olha e você vê que é um Nietzsche fascista, as pessoas estão empurrando isso. Então, assim, são várias coisas. Não é um ou outro elemento isolado. Isso está acontecendo hoje.
Isso está acontecendo hoje. Então, a ideia de que você tem uma ascensão neofascista é uma ideia real. E isso é muito significativo e tem muitas implicações, porque a primeira implicação que tem, e que para mim é muito dolorosa extrair, e assim, eu estou há vários anos sendo obrigado a engolir diagnósticos de gente de esquerda sem querer fazer isso. E pra mim isso é muito chato, porque eu era muito menos ambivalente há 10 anos atrás. Né? Mas agora eu tô meio... Ano após ano eu tô meio que... Tu tá mais espectro cinza, é isso? Estão forçando a barra, porque eu tô vendo as coisas acontecerem. Então quando se diz, quando tem certos autores, como Enzo Traverso, Putz, nossa, perdi o nome. A esposa da Judith Butler, putz, o Andy Brown. Quando tem o Enzo Traverso, o Andy Brown e algumas outras figuras dizendo que há uma ascensão neofascista, etc, etc, e isso vem desde uma perspectiva de discurso de esquerda, as pessoas não estão erradas. Elas estão apontando coisas que eu estou vendo. Eu não posso dizer que isso é fake. Porque há 10 anos atrás... Desculpe, há 10 anos atrás, não era assim. Quando eu comecei a acompanhar a direita há 20 anos, não era assim. Então, quando vinha qualquer pessoa de esquerda e dizia tem uma ascensão fascista, você vai calar a boca, não tem nada disso, você está inventando, isso é uma mentira. Porque não era. Mas agora porque agora alguns elementos clássicos que estão na tipologia da ideologia fascista estão pintando mesmo. E isso é importante porque a tendência que nós temos, a nossa tendência é dizer, isso é uma mentira, os esquerdistas estão nos enganando, isso é papo furado, não tem nada a ver, na realidade somos apenas cristãos e conservadores e queremos falar algumas coisas, mas a mídia politicamente correta não deixa a gente falar e tal, e tal, e tal. Essa é a retórica da direita. Só que essa retórica, ela está problemática porque agora está pintando elementos diferentes nos últimos anos e está crescendo. Todos esses aí que eu listei, eles estão pintando, estes elementos estão pintando sim. E aí a análise que diz que essas coisas estão aparecendo começa a ficar mais realista. Caralho. Então, tu não acha que, de certa forma, isso acabou meio que sendo uma onda de profecia autorrealizada? Porque, antigamente, é verdade, era pânico moral. Era pânico moral. Então, o PSDB era fascista, o Alckmin era fascista, o FHC era fascista. E aí, devido a essa insistência desproporcional e de pânico moral de que qualquer oposição que fosse um pouco mais à direita da esquerda era fascista, isso começou de certa forma a alimentar uma posição revanchista, tanto quanto gerando um descrédito em relação a reconhecer realmente o que é o fascismo. Porque parece um pouco também aquela situação da fábula, olha o lobo, é o lobo, é o lobo, é o lobo, quando chegou o lobo realmente ninguém acreditou. Então eu acredito que em alguma medida isso sim foi uma reatividade da direita devido ao comportamento beligerante, majoritário e estridente da esquerda, tanto quanto ao excesso de acusação sobre a oposição ser fascista, e em algum momento isso perdeu peso e acabou sendo realmente interpretado como apenas pânico moral. Agora, como o fascismo, de fato, está colocando suas garrinhas pra fora, ninguém mais acredita. Também tanto quanto em relação a uma esquerda que se radicalizou também ao longo desses 15 anos, né? O que você pensa disso? Eu acho que é mais ou menos. Eu acho que essa é uma visão muito edulcorada da responsabilidade que essas pessoas têm em estarem disseminando as ideias que estão disseminando. Quando essa galera, por exemplo, americana aí, Nico Fuentes e Companhia Limitada, quando esses caras têm posições racistas, quando esses caras têm posições antissemitas, estes caras têm essas posições porque eles querem ter essas posições. Não é uma reatividade, porque a esquerda, e daí eu era um cara meio moderado, mas aí eu fui me radicalizando. Não. O que se percebeu é uma mudança do aceitável, e os caras foram entrando e chegaram a esse ponto. Porque é óbvio que se um comunista imbecil diz que o Kim Kataguiri é um fascista, esse cara é um doente mental. O Kim Kataguiri não é um fascista. Mas se ele diz que, sei lá, um grupo brasileiro, vamos supor,
que tem como o retrato a foto do Mussolini é um fascista, peraí, parece que é, não é? Acho que é, assim, né? E olhe, os perfis que têm este pensamento não são doidinhos isolados. Eu vi aqui uma opinião, são os doidinhos. Não é não. São perfis grandes. Eu outro dia vi, não decorei, né, mas eu vi um perfil de mais de 200 mil páginas que era um perfil nazista. 200 mil seguidores. Nazista mesmo? É, nazista. Não pode falar essa palavra. Mas, enfim, era bigodista. Que se foda também essa filigrana verbal aqui. Eu não estou a favor dessa merda. Eu estou denunciando. Eu estou falando, essas coisas estão aparecendo. Elas estão aparecendo cada vez mais. Elas estão crescendo. E isso é um problema. Isso é um problema primeiro porque... não primeiro na ordem de importância, mas é um problema para nós porque ratifica um certo diagnóstico que nós tínhamos que isolar e dizer que é falso. E agora já não dá para dizer que é inteiramente falso. Ou seja, tem uma certa aplicabilidade, não é, obviamente, aplicável a toda a direita, evidentemente não, mas é aplicável a certas franjas da direita americana e europeia e a franjas da direita que estão chegando no Brasil. Porque isso está chegando no Brasil. Vão chegar, inevitavelmente. No Brasil. O Brasil demora para adaptar o pensamento, mas o Brasil é um país retardatário e tributário do pensamento estrangeiro. A gente não formula muita coisa. Então, quando os caras estavam lá no auge do liberalismo, a gente estava aqui patinando com outras coisas. Década de 80, Sarney, não sei o quê... Aí chegou, aí foi chegando, aí se construíram os institutos liberais, e a gente foi, né? Aí os caras estão nessa, a gente vai entrar no mesmo barco. E não pode entrar no mesmo barco. Onde é que vai parar isso aí? Qual é o objetivo dessas coisas? Porque assim, ficou claro já, por exemplo, o que o antissemitismo produziu no século XX. O antissemitismo no século XX produziu a maior tragédia histórica da humanidade, que foi o Holocausto, a Shoah. Aí vai voltar uma retórica antissemita? E aí se pode argumentar, mas isso acontece porque você tem uma certa ordem de 1945 que está se esboroando e daí os seus tabus fundamentais estão caindo. O Orlando explica desse jeito, é uma explicação correta. De fato, essa ordem está se esboroando e esses tabus estão caindo. Mas esse é o problema. Esse é o problema. Não é pra cair, eu concordo. Não, e mesmo que seja para cair... Porque nenhuma ordem, de fato, ela é infinita. A gente não pode imaginar que o que foi estabelecido em Bretton Woods, na ONU e na vitória que os aliados tiveram sobre Hitler é uma parada que vai continuar infinitamente. Não é assim. As ordens se sucedem, isso faz parte da história. A questão é como esta sucessão vai se dar, em que termos esta sucessão vai se dar e quais serão as fontes do passado que vão ser recrutadas para se criar o imaginário político capaz de pensar as novas ordens do porvir. Se o imaginário a ser pensado for um imaginário baseado num fascismo requentado, num fascismo que antes era um fascismo escuro e agora é um fascismo colorido, com memes, com sapo Pepe e garrafa de leite, coisas engraçadas no chão e comentários estranhos de meninos meio esquizoides com fotos de anime se for esta coisa aí, tudo isso é muito feio e nojento. Se a próxima ordem é essa ordem, é preferível não ter próxima ordem. Esta próxima ordem, eu não quero saber dessa próxima. Eu tô fora disso, entendeu? Então, eu acho que aí nós temos uma questão, um problema que é experimentado em qualquer período, momento de crise, que é o tal do vácuo do poder, né? Então, as pessoas elas estão negando o liberalismo, mas trocando pelo quê exatamente? Então, a gente tem que saber exatamente pelo que nós iremos trocar. Não existe a situação em que nós derrubamos líderes ou deuses sem colocar outros no lugar. A questão é o que vai substituir essa ordem. Exatamente. E o que vai substituir esses líderes. E nós precisamos de algo que realmente seja superior, de fato. Não um fascismo requentado que foi o que tu acabou de dizer, certo? Algo nojento, repulsivo, que supostamente teria sido superado, mas pelo que nós estamos percebendo,
Infelizmente não. Até porque assim, ó, aí entra uma outra questão que é em relação a uma certa fraqueza humana mesmo, uma fraqueza humana que é de recorrer a determinados mecanismos psicológicos simplesmente porque corresponde à nossa natureza. Então, flertar com certas tecnologias sociais, como por exemplo o fascismo, que, querendo ou não, apela muito para tendências humanas como uma dependência por uma autoridade, por uma ordem, uma hierarquia, em que os indivíduos são suprimidos em torno de uma necessidade coletiva de um organismo vivo, é muito natural. Então, eles estão negando essa ordem liberal artificial, que sim, é muito difícil de ser mantida, porque ela é artificial, ela é o resultado de uma abstração muito complexa e que exige muita energia contra a nossa entropia, tanto quanto em relação às nossas tendências naturais, contra algo que é praticamente natural, que é apelar para essas tendências. Então eu acredito que a nossa briga agora, eu acho que ela é muito difícil de ser vencida. Não estou dizendo que a gente não vai conseguir ou que a gente não possa encontrar uma alternativa. Mas eu diria que é como se fosse aquele ditado: para descer todo santo ajuda. E o fascismo meio que é descida. Sabe? É a melancia descendo o pico do monte. Me parece algo muito mais natural e fácil de se decair, considerando como os seres humanos tendem a agir, tanto individualmente quanto em grupo, em períodos de crise. E é isso que a gente está vivendo agora. Períodos de crise que levam a um determinado tipo de comportamento muito típico e historicamente bem documentado ao longo das eras. Então, eu penso que, primeiramente, a gente precisa reconhecer que isso está acontecendo e encontrar meios ou de reinventar o liberalismo ou de encontrar alguma outra alternativa que seja superior, mais funcional ou que, em alguma medida, consiga ser mais apelativa para os ânimos humanos que estão tentando lidar agora com esse período de crise. Eu acho que essas alternativas, inclusive, já existem. Veja, no debate erudito, as alternativas já existem. E nós temos que distinguir entre o que é o debate erudito, que é o transplante desse debate erudito para a arena política e do discurso mais popular. Eu estava comentando com você no almoço também que a gente teve quando a gente foi gravar o programa, que dos anos 80 para cá até hoje, se instaurou um debate entre liberais, comunitaristas e neorrepublicanos. Quem são os comunitaristas? Os comunitaristas normalmente são pensadores que buscam inspiração num paradigma de comunidade mais sólido, mais holístico, mais fechado, com níveis de solidariedade social maiores e tal. Só que os caras que formularam isso, nada tem de fascistoides. Nada tem. Inclusive tem gente de esquerda pensando isso aí. Então, por exemplo, um cara como Charles Taylor, que escreveu sobre isso, tem um livro assim devastador, criticando o liberalismo. O aluno dele, o Michael Sandel, um dos filósofos mais conhecidos do mundo, vivo. O Michael Sandel está vivo e é um dos filósofos mais famosos do mundo. Ele tem um livro sobre liberalismo, que é um ataque assim brutal e frontal às teorias liberais, especialmente a John Rawls. Ele dá... Nossa, que livro é esse? Nossa, o título é Liberalismo... Não sei se é Liberalismo e seus descontentes, Liberalismo... Teve coragem de enfrentar o John Rawls? Sim, mas o Michael Sandel é um filósofo famosíssimo, professor de Harvard, um dos maiores filósofos do mundo, está vivo. Então, assim, este debate ocorreu e o que os comunitaristas alegavam são coisas muito parecidas com que certas críticas antiliberais provenientes da direita alegam. Por exemplo, eles alegavam que o liberalismo tinha e tem o poder de diluir, de dissolver as relações humanas comunitárias e prejudicar isso. Eles atacavam o que eles consideravam o excesso de individualismo do liberalismo. Eles atacavam uma série de coisas que a direita consegue atacar, mas eles o faziam a partir de um framework mais clássico, em que certos bens fundamentais estavam ali muito bem equilibrados. Eles tentavam equilibrar aquilo ali de um jeito que a teoria ela era uma teoria respeitável. Os neorrepublicanos, a galera do Skinner e companhia, fazem a mesma coisa, a partir de uma outra perspectiva. A partir da perspectiva da liberdade, que não é a perspectiva liberal, que é a perspectiva da liberdade renascentista.
Os caras ressuscitam a liberdade das cidades italianas da Renascença, daquele início da modernidade que não era ainda liberalismo. Ressuscitam uma certa concepção de libertas romana e, de posse desse instrumental, atacam a liberdade liberal. Então, na concepção de liberdade liberal, o Estado, o que o Estado deve fazer? O Estado não deve intervir na autonomia individual. Então, você tem a sua autonomia, o Estado não intervém sobre você, quanto menos intervenções legais sobre a sua vida privada, etc., econômica, né, etc., mais livre você é. Essa é a concepção liberal de liberdade, grosso modo. A concepção republicana de liberdade não é assim. A liberdade para os republicanos não é simplesmente a interferência, mais interferência ou menos interferência. A lógica não é essa. Você é livre para os republicanos quanto mais você participa da vida cívica. Por que eles fazem essa distinção? Porque os neorrepublicanos perceberam que, embora o liberalismo conserve, e isso é outro problema do liberalismo, um problema que está agudo hoje, muito agudo hoje, porque embora você conserve no liberalismo o direito ao voto, o direito à participação política, o direito civil, você pode se candidatar e tal, o fato é que as sociedades liberais geram uma clivagem imensa entre uma elite que de fato governa e uma população que permanece muito inerme, que permanece muito distante do centro decisório, que basicamente só expressa a sua vida cívica quando vai lá votar. E aí o cara chega lá e bota o voto, votei e tal, e vai viver a sua vida, e é assim. Hoje nós estamos numa época que as pessoas continuam fazendo isso, mas elas estão pela rede social, pelo celular, elas estão muito ligadas à política e tal, mas elas estão ligadas à política pela rede social. Os governos republicanos, os governos das cidades italianas, a Constituição Mista de Roma fazia algo diferente. Havia um senso de participação cívica muito intenso, em que você sempre estava participando civicamente da Constituição, do direcionamento político da sua comunidade, e é este senso de participação cívica que, segundo os neorrepublicanos, é o verdadeiro sentido da liberdade. Então a liberdade aparece quando você não tem um dominante. Quando você não tem alguém que lhe outorga uma lei que você não participou da criação daquilo ali. Quando você está vinculado a essa criação, aí você tem liberdade, segundo os neorrepublicanos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas duas opções em face do liberalismo, comunitaristas e neorrepublicanos, estão aí debatendo desde os anos 80. Então, as opções, digamos assim, para uma alteração do imaginário, para uma renovação do imaginário político, já existem. Opções sérias que não conduzem a soluções racistas, fascistas, fascistoides, etc. Já existem. Isto não é novidade no debate. Então, não é como se também a gente tivesse que reconstruir a roda. O que me parece que é necessário é trazer as opções e trazer o debate, ampliando e tornando o liberalismo um caso específico de leitura da modernidade, para a ação política, para o discurso massificado. Eu não sei como fazer isso, mas diante de uma opção que é ou é liberalismo, agora seremos autoritários, daqui a pouco a gente vai ser racista. Bom, me parece que é necessário ter outras coisas. E isso não está bem colocado. E eu vi aqui várias pessoas aqui no chat dizendo: você tá paranoico, você tá maluco, você tá falando parecendo o Nando Moura. Nando Moura. Você tá não sei o quê. As pessoas me atacando aqui. Não, minha gente, eu não estou falando, não estou paranoico, eu não estou maluco, eu não estou falando que nem o Nando Moura. Eu estou falando de coisas que eu estou vendo. Eu acompanho a direita há 20 anos. Eu estou vendo, nos últimos anos, estas tendências crescerem. Eu vejo páginas, eu vejo pessoas, eu vejo influenciadores. As pessoas me falam dos influenciadores, entendeu? Eu não acompanho, por exemplo, o conteúdo do Nick Fuentes. São vocês que estão dizendo que o cara é racista. Eu vejo cortes. Eu já vi uns cortes desse cara muito estranhos. Uns cortes, assim, antissemitas desse brother aí. E esse cara é grande. Ele também é... Ele é negacionista do Holocausto também. Então, cara, como é que eu... Veja, esse cara, ele não tá num buraco falando pra meia dúzia de... Não é. Esse cara é conhecido. O cara, sabe, ele é um perfil gigantesco. O cara tá aí falando pra um monte de gente. O cara é negacionista do Holocausto.
E tá tudo ok. Pô, isso não está certo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão malucos? Eu tenho visto também até Você publicações... Não tá assistindo ninguém, pô. Muito agressivas em relação à miscigenação. A quantidade de comentários racistas e xenofóbicos agressivos contra pessoas negras e principalmente mulheres negras é de deixar qualquer um de queixo caído, tá? E muitas vezes eu me pergunto, será que são só apenas... Sim, às vezes eu me pergunto, será que são só doidinhos da internet ou o quê? Eu tenho visto isso principalmente no Twitter. O Twitter é um covil, tá? É basicamente um esgoto da internet de supremacistas e fascistinhas e doidinhos. E muitas vezes eu vejo isso em postagens de perfis que não são fascistas, tá? Simplesmente, devido ao mecanismo algorítmico do Twitter, determinadas pessoas encontram certas postagens que não necessariamente vão corresponder com o perfil da página mesmo do Twitter, entendeu? Então, às vezes tem uma postagem completamente aleatória sobre determinado assunto e de repente tu vê uma enxurrada de comentários extremamente misóginos ou racistas ou xenofóbicos, mas assim, explicitamente e assustadores mesmo, entendeu? E aí eu fico me perguntando, será que de certa forma isso não é, em alguma medida, um viés algorítmico ou um viés cognitivo meu que tá dando uma falsa impressão de que isso realmente é perigoso, que isso realmente deveria nos preocupar? Ou senão simplesmente ou realmente é um problema, sabe? Eu fico nesse jogo ambivalente de um pouco de preocupação, mas ao mesmo tempo tentando evitar o pânico moral, sabe? Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.